Amém, Deus. Obrigado por cada oferta que foi levantada aqui. Que essa oferta possa ir a diversos lugares desse mundo, a pessoas que têm anunciado o Teu Evangelho e o Teu Reino, Pai. E que essas ofertas, Pai, que a gente levantou possa levar o Teu nome para muita gente sem esperança, Deus. Também quero lhe pedir, Pai, agora que a gente está avançando para a meditação da Tua Palavra, Deus, que nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença, Deus, e que o nosso coração seja aquela terra fértil que a parábola do semeador diz, que o Teu Espírito Santo possa semear no nosso coração toda a vontade que vem de Ti, Pai. Fala com a gente nessa noite, Deus, e que Tuas palavras possam produzir mudanças nas nossas vidas, Pai. Amém. Boa noite, mais uma vez, que Deus possa falar profundamente aos nossos corações por meio da Sua palavra. Se você tem a Bíblia com você, abra comigo em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versos 13 e seguintes. Lucas capítulo 24, versos 13 e seguintes. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, o último verso, 35, então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Texto comprido, né?
narra uma história muito importante na qual nós queremos meditar e refletir nessa noite. Uma das coisas que Deus tem falado no nosso coração, quanto equipe ministerial e presbitério nessa comunidade, nós nos reunimos, vocês viram no boletim inicial, nós nos reunimos, nós tiramos um tempo para orarmos juntos, uns pelos outros, interceder pela comunidade do Redentor, nós compartilhamos nossos anseios, nós compartilhamos as nossas percepções, nós levamos tudo isso a Deus, e o que Deus tem provocado os nossos corações é a busca pela unidade. Deus tem nos provocado a pensar, a meditar, a refletir qual é o caminho que Deus tem para nós de unidade. Essa é uma palavra especificamente para a comunidade do Redentor, mas essa é uma palavra profundamente atual, tudo que diz respeito a relacionamentos, né? Nós fomos desagregados fortemente, quando nós vemos o testemunho de diferentes famílias, todos nós sofremos de alguma forma de dispersão nos nossos relacionamentos. Então, se algumas das palavras que eu digo aqui nessa noite têm um direcionamento, um alvo específico, comunidade do Redentor, você pode facilmente pegar para o seu coração e levar para o seu contexto familiar, para o seu contexto no trabalho, nessas relações que nós temos tentado reconstruir pós-pandemia, todos nós estamos nessa etapa. Uma das coisas que eu falei no culto passado é que um dos caminhos que Deus nos leva à unidade é quando nós temos alguns pilares comuns que nós cremos. A unidade, ela vem dentre tantas outras coisas, a partir de uma confiança em Deus de maneira comunitária. Existem alguns aspectos da vida comunitária que nos são comuns e esses aspectos nos unem. Esses aspectos nos orientam, esses aspectos nos dão uma direção. Esses aspectos não é um líder, não é um pastor, não é uma pessoa da comunidade, mas é a palavra de Deus que nos orienta nessa mesma direção. A comunidade do Redentor tem um valor que nós, como comunidade, definimos já há tempos atrás. E um dos valores é adoração em comunhão. Nós queremos ser uma igreja conhecida como uma igreja que adora ao Senhor Jesus em comunidade. Isso tem a ver com unidade, isso tem a ver com uma jornada juntos. E essa noite tem sido um retrato disso, quando nós adoramos a Deus juntos. E foi lindo o que nós ouvimos e sentimos antes da mensagem. Então, adoração. O que tem a ver esse texto com essa mensagem da adoração? Eu dei como tema dessa mensagem o caminho da adoração. E eu quero, ou no caminho da adoração, eu quero enfatizar que a jornada cristã, ela acontece no caminho. É caminhando com pessoas que a unidade ela acontece. A unidade ela não acontece estagnado nas nossas casas. A unidade ela não acontece, seja na família, seja no trabalho, sem convivência. A unidade ela não acontece sem conversa, sem sentar ao redor da mesa. A unidade ela acontece no caminho. E essa história que nós lemos é uma história que nos ajuda a perceber a importância de nós caminharmos em meio às nossas dúvidas. Eu queria sugerir duas questões: que você nunca abandonasse a vontade de caminhar. Segundo, que você nunca deixasse de caminhar com outras pessoas. Às vezes a gente tem vontade de parar de caminhar comunitariamente, caminhar na vida de fé, caminhar no crescimento do relacionamento com Jesus. Há momentos que nós estafamos, nós cansamos, e a vontade é de estagnar, é de não caminhar mais, é de desistir da jornada, porque é difícil, porque é cansativo, porque tem desilusões. Mas também nós cansamos de caminhar com outras pessoas. Eu queria dizer para você, tome uma decisão, o apelo antes da pregação, né? Tome uma decisão de sempre caminhar. Mas eu não estou bem.
continua caminhando mesmo não estando bem. Ah, mas eu estou com dúvidas a respeito da fé, eu estou em dúvidas em respeito da comunidade cristã, eu estou em dúvidas, continua caminhando. Ah, mas pessoas são difíceis, eu me frustrei, continua caminhando com pessoas. Primeiro ponto que eu compartilho com os irmãos, que a unidade, ela acontece no caminho, a unidade ela acontece no caminho. Uma das marcas da espiritualidade de Jesus é que ele fazia tudo o que fazia junto com os discípulos. Às vezes a gente tem a imagem de Jesus como se fosse uma pessoa que simplesmente sentava numa pedra e ensinava a vida toda, né? Todas as pessoas sentadas, ele ficava ensinando. Se não todas, a maioria dos ensinamentos de Jesus aconteceram enquanto ele convivia com os discípulos. Acontecia uma situação, a partir dessa situação, ele falava, vocês viram isso? Ou vocês aprenderam o que com isso? E ele trazia um ensinamento a partir daquilo que eles tinham vivenciado. Um exemplo muito claro disso é quando Jesus está comendo com todo tipo de gente numa mesa comum, comendo com pessoas que aqueles religiosos daquela época viam como pessoas que não eram dignas de compartilhar de uma mesa com Jesus. E nessa situação, Jesus não responde com grandes ensinamentos, ou não responde pontuando 1, 2, 3, como eles estão errados. Jesus, ele responde com 3 parábolas. E ele fala sobre a ovelha perdida, ele fala sobre a moeda perdida, e ele fala sobre o filho perdido. No final das 3 histórias, os religiosos ficam muito bravos com Jesus. E os discípulos entendem o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus, ele está em busca do necessitado. Ele está em busca daquele que está desesperado, daquele que está perdido, daquele que não encontrou o rumo. Então ele está dizendo em outras palavras, é exatamente nessa mesa que eu vim, para estar com aqueles que precisam de esperança. Por isso, não tem como nós não atrelarmos a espiritualidade de Jesus como uma espiritualidade que acontece no caminho. Esses 2 discípulos, eles estavam caminhando. Aconteceu o evento da morte de Jesus e eles estão cheios de dúvidas. Eles estão remoendo aquilo tudo que aconteceu. Mas eles estão caminhando juntos, conversando a respeito daquilo que aconteceu. E o mais impressionante é que enquanto eles estão caminhando juntos, Jesus passa a caminhar com eles. Algumas coisas que Jesus fala a respeito dessa caminhada, que depois a gente vai adentrar especificamente nessa história, é que Jesus ensina coisas muito diferentes do que era vivenciado naquela época. Um ensinamento muito espalhado entre os judeus era um ensinamento do olho por olho, dente por dente. Essa era uma forma de justiça. Se você, por acaso, fez algo para mim, eu retribuo na mesma medida. Se você me feriu o olho, eu te firo o olho. Se você me feriu um dente, eu te firo um dente, e assim por diante. Claro que na justiça humana, um feriu o dedo, o outro fere a mão, o outro feriu a mão, fere o braço, e assim por diante. Né? Então é a forma, muitas vezes, como a justiça humana sempre vai além daquilo que é ofendido. E Jesus, ele estabelece um novo padrão. E esse novo padrão não é só com aqueles que acreditam em Jesus, não é só com aqueles que caminham. Jesus diz, não resistam ao perverso, não resistam àquele que é realmente maldoso. E Jesus diz, se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, dele também a capa. Se forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O princípio por detrás desses versos de Jesus é, dentro da jornada de vida, um ciclo de ódio e vingança é instaurado na nossa caminhada.
Uma pessoa me fere, eu firo ela, e assim nós vamos caminhando até a dispersão ser o único caminho. E Jesus fala, a única forma de quebrarmos esse ciclo é se alguém entrar com graça, entrar com misericórdia, entrar com amor, e aí essa dispersão, esse ciclo de vingança e de ódio, ele é quebrado. E isso acontece no caminho. Jesus diz, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminha 2 milhas com a pessoa. Eu lembro que no início da minha caminhada para me tornar pastor, a gente sempre ouvia a mesma analogia dos pastores mais antigos. A analogia dos pastores mais antigos é, você só vai conhecer uma pessoa se você comer um saco de feijão com ela. Eu nunca entendia, né? Como assim comer um saco de feijão com ela? Até que num lugar bem no interior, eu ouvi uma senhora reclamando. Não, porque o fogão a gás, ele assa as coisas muito rápido. O fogão a gás, ele é ruim, porque ele faz o processo muito rápido. Bom mesmo é o fogão a lenha, né? E aí eu entendi o que aqueles antigos falavam. Quando você cozinha, não sei se você já foi no interior, se você já teve essa experiência, você cozinha feijão num fogão a lenha, você põe ele para cozinhar depois do café da manhã. Você tomou o café da manhã, você já coloca para cozinhar e esse cozimento vai toda a manhã. Não tem como construir bons relacionamentos sem tempo. Esse nosso orgulho de dizer não tenho tempo, estou correndo, 1 hora a conta chega, e a conta chega rápido. A conta chega na nossa saúde, a conta chega pela nossa insanidade mental, a conta chega porque nós não nos suportamos a nós mesmos, por conta do estresse, por conta das úlceras que nós produzimos, o nosso corpo produz, por conta do ritmo de vida que nós temos. Se nós não temos tempo para investir em pessoas, a gente precisa rever como estamos investindo o nosso tempo. Porque na nossa vida precisamos de pessoas, precisamos encontrar espaço para caminhar com pessoas, precisamos encontrar espaço para estar com pessoas. A gente tem se deparado com a nossa cultura, e a nossa cultura é uma cultura do cancelamento, e é uma cultura do cancelamento ainda mais agressiva, porque é uma cultura que se arroga a conhecer o outro pelo um post de Instagram. Você já viu isso? Nunca conversou, nunca comeu uma batata frita com a outra pessoa, mas já conhece ela toda, por causa de um post que ela colocou no Instagram. Não, eu conheço ela, já vi o perfil dela no Instagram. Você percebe quão raso são os nossos relacionamentos? Quando um post de Instagram é suficiente para nós deixarmos de falar com uma pessoa? Quando uma mensagem num grupo da família no WhatsApp é suficiente para nós pararmos de falar com aquela pessoa? Eu acredito que na espiritualidade de Jesus, muitas das nossas diferenças, elas são diminuídas, ou elas são consideradas um ao outro, quando nós nos encontramos e olhamos nos olhos uns dos outros, quando nós compartilhamos uma mesa comum, quando nós gastamos um tempo sem ficar olhando no relógio ou no celular. Temos essa cultura, valorizamos quem está a 1000 quilômetros de distância e não olhamos nos olhos daqueles que estão a 1 metro da gente. A gente precisa começar a viver de uma maneira diferente. A gente precisa perceber o diagnóstico generalizado na nossa sociedade, em que a gente carece de um olhar amigo, a gente carece de caminhar mais com as pessoas. A unidade, ela acontece no caminho. No caminho, a Bíblia diz, conversavam. Enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou. A espiritualidade cristã acontece na jornada, enquanto a gente caminha. Jesus, ele se revela a eles numa conversa no caminho. E é interessante que eles estavam tão ocupados nos seus problemas que eles nem percebem que quem adentrou na conversa foi Jesus. Eles não percebem que é Jesus. E eles vão caminhando, uma terceira pessoa entrou e eles não perceberam que a pessoa que entrou é Jesus. E Jesus se revelam àquelas pessoas que se colocam no caminho, abertos a Deus e abertos ao outro. Jesus fala aos inacabados, aos aprendizes, aqueles que buscam no Senhor uma direção para a vida. Para os experts da vida, para aqueles que sabem tudo, para aqueles que se arrojam como pessoas que não têm o que aprender, pessoas que já sabem tudo sobre os outros, pessoas que leram um livro de psicologia sobre personalidades humanas, olham uma pessoa e dizem, não, essa pessoa é fleumática, eu não falo com ela, porque tem o perfil dela descrito numa tabela, num livro de psicologia, e não adentra na profundidade da vida, não compartilha histórias, e portanto são pessoas pobres, pessoas limitadas na sua jornada, pessoas que em algum momento, pela ocasião da saúde, por necessidade, vai ter que rever a sua jornada. Segundo lugar, se eu falei que a unidade se dá no caminho, a unidade ela acontece em Cristo. A unidade ela acontece em Cristo. A maioria dos casamentos são um desafio, não é verdade? Todo casamento é um desafio. Por que um casamento é um desafio? Porque pensa só comigo, duas pessoas com culturas diferentes, locais diferentes, jeitos diferentes, decidem passar a vida toda junto, a comer no mesmo lugar, a compartilhar a cama, tem tudo para dar errado, né? É difícil demais. Eu lembro, eu e a minha esposa, o primeiro conflito que nós tivemos foi com a salada de maionese. Almoço de domingo, ela pegou, deixa que eu faço a batata. Tá, faz a batata, né? Daí ela começou a cortar a batata em rodela. Eu disse, não, está errado. Como assim fazer salada de maionese em rodela? É em cubo. Não, mas é em rodela, na minha família é feito em rodela. Primeiro conflito, né? É cubo ou é rodela, né? E esse é um exemplo do que vem em outras coisas, né? Depois fica muito mais complexo como cria os filhos, como toma as decisões, como lida com o dinheiro e assim por diante. Pensa agora em todas essas pessoas que estão nesse salão aqui, tentando tomar uma decisão em comum. Pô, aí ficou ainda mais difícil, né? E gente do interior de São Paulo, Rodrigo está aqui, né, fala porta, e a gente tem que acolher, né? Gente de Porto Alegre, como eu, gente do Nordeste, como o Tadeu, gente, né, de tantos lugares, aonde uma boa hospitalidade é receber na cozinha comendo pão de queijo e café. Outro não te recebe nem na porta, te convida numa cafeteria ao lado para conversar, e assim por diante. Temos diferenças, temos jeitos diferentes de pensar, de ser. Aonde acontece a unidade? O curitibano tem que se submeter ao mineiro e acolher as pessoas na sua cozinha com pão de queijo e café? Ou a gente tem que se submeter ao porto-alegrense, que no domingo tem que ter churrasco prolongado, tomar chimarrão, porque senão não tem a roda de amizade, não é um sobrepondo a sua cultura, sobrepondo a sua forma de pensar, mas são pessoas que entendem as suas diferenças, são conscientes do seu ser, mas que por fé se submetem ao querer de Jesus. A pergunta não é o que eu quero para a igreja, a pergunta é o que Deus quer para a igreja. O que Jesus está nos mandando a obedecer? Não é o que a minha ideia diz que deve ser, mas é o que Jesus está
nos falando. Quando eu submeto todos à minha ideia, a divisão é prevista. Quando nós oramos buscando a vontade do Senhor, então a unidade se torna um caminho. Um caminho não fácil, como diz o apóstolo Paulo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se requer esforço é porque não é fácil, mas o que nos alivia é que é pelo Espírito. É Ele que forma a unidade entre nós, é Ele que nos faz viver em unidade, é na atuação do Espírito Santo que nos leva à vida em comum e, por conseguinte, o comprometimento com a paz. Aqueles que vivem pelo Espírito são guiados pelo Espírito e estão comprometidos com a paz, são, portanto, pacificadores, pessoas direcionadas intencionalmente, procurando pela reconciliação de pessoas, reconciliação de vínculos, refazendo amizades. Essa é a nossa tarefa. A unidade se encontra quando nos submetemos mutuamente a Jesus e a sua palavra, quando a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas. E aí a gente passa a viver algumas coisas. Nesse caminho da adoração, nesse caminho onde nós nos submetemos mutuamente ao senhorio de Jesus, nós estamos mais comprometidos com a glória de Deus do que com a nossa própria imagem. Quando nós estamos nesse caminho da adoração, nós estamos mais comprometidos com a expansão do reino de Deus e os seus valores do que a nossa influência ou necessidade de poder. Quando nós estamos no caminho da adoração, nós estamos mais comprometidos com as pessoas do que com a manutenção da religião. O que há nesse caminho, onde a palavra tem autoridade nas nossas vidas, o que há nesse caminho, onde a palavra tem autoridade sobre as nossas vidas, tem espaço para exortação, nós somos encorajados por outras pessoas. Quando a palavra é autoridade sobre as nossas vidas, então nós podemos receber uma mensagem de alguém e acolhê-la no nosso coração. Mas, irmão, essa maneira como você tem vivenciado, não é um caminho que vai edificar, não é um caminho que vai promover a paz. E a gente se submete porque é a palavra de Deus para nós. Nesse caminho onde a autoridade da palavra está presente, há espaço para arrependimento, mudança de trajetória. Sabe que tem muitas pessoas em diferentes contextos que elas não conseguem ter uma nova história porque elas permanecem teimosas no mesmo caminho. Não importa o que aconteça, permanecem da mesma forma. Vai afastando pessoas, vai dispersando, vai machucando e só vai pelo mesmo caminho. Mas quando a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas, a gente tem o caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento abre o caminho para o recomeço. A unidade em Jesus é possível, porque quando nós estamos em Jesus, existe perdão e existe recomeço. Quantas histórias nós temos entre nós, e quantas histórias que só vão encontrar guarida, conforto, descanso, se houver perdão, se houver arrependimento, se houver graça e misericórdia. Senão, a gente não encontra a unidade. E por fim, queridos, esse caminho da adoração, terceiro ponto, a unidade acontece na adoração. Eu coloquei esse tema exatamente para funilar nesse momento, porque eles caminham com Jesus, eles conversam com Jesus, eles ouvem o testemunho das mulheres que Jesus havia ressuscitado, eles têm a explicação de Jesus ao longo de todas as Escrituras, do que revelava a respeito dele, que era necessário ele morrer, que era necessário ele sofrer e era necessário que ele ressuscitasse. Eles tinham tudo isso, mas eles andavam confusos, dispersos. Quando que eles reconhecem Jesus?
Quando Jesus senta à mesa e compartilha o pão. Ali reconhecem Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, o coração deles aquecia enquanto ele expunha as Escrituras para eles. Então, quando ele partilhou o pão, então fez sentido o que as mulheres falou lá atrás, que ele havia ressuscitado. É nessa mesa comum que a unidade é possível. É quando nós nos pomos a caminhar em meio às nossas dúvidas. É quando a gente não desiste das outras pessoas porque nós somos difíceis ou porque as outras pessoas são difíceis. Mas é quando juntos tomamos uma decisão de nos submetermos ao querer de Deus. Não é mais o que eu quero, mas é o que o Senhor deseja para nós. E é quando nós decidimos partilhar o pão, nos reconhecermos mutuamente, olhar nos olhos uns dos outros e a partir de uma boa conversa encontrar os caminhos do Senhor. Esse junta-prato que a gente está promovendo no dia 5, não é só porque a gente gosta de comer, né? Também é, né? A gente adora comer. Isso a gente tem que seguir Jesus também, que para onde ele ia comia, né? Então tem que seguir Jesus em tudo. Adorava comer, adorava festa. O povo de Deus é um povo alegre. E é por isso que a gente quer se reunir. A gente quer se reunir sem pauta. A gente quer reunir sem tempo para acabar. A gente quer ter um bom almoço de domingo, com uma boa conversa entre cada um de nós, olhando nos olhos uns dos outros e permitindo que o Espírito nos guie a uma só unidade, com a pergunta: o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem para nós como igreja, o que Deus tem para a nossa jornada. Quero convidar os irmãos aí do louvor. Nós queremos cantar uma canção, nos preparando para a oração final, refletindo sobre o que nós ouvimos aqui. Quando nos propomos a caminhar com outras pessoas em comunhão, sentado em uma mesa comum, repartindo a vida, buscando compreender o outro a partir do amor de Cristo e sua misericórdia, Jesus é revelado. Jesus é revelado quando nós damos esse passo na caminhada com o outro. É próprio da caminhada cristã cantar em comunidade a uma só voz, ouvir a sua palavra, com a motivação de obediência ao Senhor e o desejo de fazer isso com outras pessoas, de caminhar com outras pessoas. Quero desafiar vocês em 3 aspectos. Saímos daqui com algo prático. Primeiro, reencontre o valor do culto em sua espiritualidade. Reencontre o lugar do ajuntamento daqueles que creem como um valor na tua caminhada de fé. Sei que algumas pessoas têm sido tentadas ao online, sei que algumas pessoas têm sido tentadas a outras rotinas, né, no seu domingo, mas eu queria que você reavaliasse o valor do culto na sua caminhada com Jesus, reencontrando esse espaço de encontro com pessoas, de encontro com Deus, fortalecimento da fé, direcionamento para a nossa semana, mas sobretudo saber que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Reavalie o valor do culto em sua espiritualidade. 2, ajude a promover espaços de conversa. Abra sua casa de novo, abra sua casa e convide pessoas sem protocolo, convida para comer. O gaúcho só sabe fazer uma coisa, fazer churrasco, então esse é o meu exemplo, mas faça outra coisa, sei lá, uma massa. O que o curitibano come no domingo? Come churrasco também, né? Maionese, né? É uns bife na chapa, mas é churrasco também, né? Na grelha, desculpa, ainda errei o local do churrasco. Mas convide, quem sabe seja um exercício. Domingo que vem, quem eu vou convidar para comer? Seja um exercício prático, convide pessoas, né? Ajude a promover espaços de conversa.
Terceiro, que todos nós estejamos dispostos ao arrependimento e ao recomeço. Só há recomeço através de arrependimento. E o arrependimento vem pelo toque do Espírito Santo, que nos leva à unidade. Que Deus nos encontre. Nós queremos cantar essa canção, depois nós queremos orar juntos.